entrando, acho que tá entrando. Agora deve demorar um pouquinho. Demora um pouquinho? Eu nunca fiz isso. Acho que já tá ao vivo. Será? Tá. Tá. Boa noite. Será que estão me ouvindo? Estou preocupada porque é a primeira vez. Estão me ouvindo? Eu gostaria de saber. Ok? Tudo bem com vocês? Vamos começar? Já está quase na hora. Faltam 5 minutos. Ok? Faltam 5 minutos. Tá. Estou esperando. Acho que tá tudo certo já. Já, né? Então agora pode começar. Boa noite a todos. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, trabalhadora da Casa Espírita do Leon Denis, e é com muita alegria que fui convidada para esse trabalho, que eu não conhecia, mas estou muito feliz por estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo, para que possamos juntos estudarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquei muito feliz em saber que vocês se reúnem na praia, porque a praia é um lugar delicioso, que nós amamos muito, não é? Porque no mar a gente recebe tantas bênçãos, nos acalma o mar, nos refaz, e o Evangelho junto com o mar é tudo de bom que a gente pode imaginar. Então, aos meus queridos que são do Nordeste do nosso Brasil, que bênção estarmos trabalhando em prol da divulgação da nossa querida doutrina espírita. Isso é um marco para a nossa pátria e é importantíssimo essa divulgação, todos nós sabemos, né? Essa divulgação do nosso querido Evangelho vai esclarecendo as nossas almas, vai orientando os nossos espíritos para que possamos ter uma convivência melhor, mais agradável, uma convivência de paz e de harmonia. Bom, eu estou esperando aqui completar às 19 horas, para que possamos juntos realizar a nossa prece, para iniciarmos o nosso trabalho tarde e noite de hoje, neste sábado gostoso. Aqui no Rio está um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais frio, mas está muito gostoso. O sábado hoje foi ensolarado, com o céu azul lindíssimo, que Deus nos oferta para aliviar as nossas preocupações nesse momento, né, de isolamento social. Então, nós gostaríamos de agradecer novamente ao convite feito pela Hilde, pela Janaína. Muito obrigado. Esperamos estar com vocês e é muito bom sempre estudarmos. O estudo nos facilita, nos impulsiona a renovação dos nossos espíritos, não é? Clareia as nossas mentes e refaz também os nossos espíritos para que possamos progredir, para que possamos crescer, né? E melhorando cada vez mais. Então, é muito bom estarmos juntos. Bom, a gente vai aprendendo a cada passo, né, dessa estrada aí. A aprendizagem, a gente sabe que é
devagarzinho, mas a gente consegue. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos juntos elevarmos o nosso pensamento ao Senhor Jesus, porque primeiro de tudo, de todo o trabalho, a gente tem que agradecer. Agradecer a Jesus, agradecer aos amigos espirituais que nos acompanham, aos guias desse grupo que estão orientando todos vocês, mas, sobretudo, agradecermos a Deus, que é este Pai de amor, de justiça, de compreensão por todos nós, esse Pai que nos criou. Então, é muito importante que nós façamos a nossa prece para nos envolver e nos pacificar nesse momento. Então, que possamos juntos elevarmos os nossos pensamentos e sentimentos e possamos dizer assim: Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, de infinito amor, de infinita justiça, querido Jesus, Mestre tão querido das nossas almas, queridos guias responsáveis por este trabalho, o Evanprá. Agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo, de reflexões. Abençoa-nos, Senhor, nestas horas que estudaremos o Evangelho. Abençoa, Senhor, toda essa equipe de trabalho. Abençoa, Senhor, a nossa humanidade, os nossos irmãos, para que todos juntos, Senhor, possamos crescer, progredir em busca, em direção da felicidade e do teu amor. Sê conosco, Jesus, alivia as nossas chagas, fortalece os nossos espíritos para que tenhamos ânimo forte de prosseguirmos em nossa jornada. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Muita paz, que assim seja. Que em nome de Deus possamos dar por iniciado este trabalho de evangelização, de evangelho das almas. Então, nós estamos estudando, não é? A lei da reencarnação. E vamos lembrar que nós estamos no nosso evangelho no capítulo 4. No capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E para nós nos coube os itens de 20 a 23, tudo certo? Então vamos lá. Quando nós falamos de reencarnação, nós gostamos sempre de lembrar daquela passagem de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um grande doutor da lei daquela época em Israel, estudioso do Torá. E aí ele já sentia uma admiração por Jesus, já tinha estado com ele algumas vezes, e neste momento que ele reencontra Jesus, ele pergunta, faz aquela clássica pergunta que muitos de nós já sabemos até, ele pergunta ao Senhor Jesus como conseguir ver o reino de Deus. Vocês estão ouvindo? Eu gostaria só de um alô, vocês estão me ouvindo mesmo. Estou preocupada se eu estou sendo ouvida. Bom, então, ele pergunta ao Senhor Jesus como ver o reino de Deus. E Jesus responde para ele que é preciso nascer de novo para encontrar esse reino de amor, esse reino de Deus. E Nicodemos se espanta. Se espanta. Como assim? Nascer novamente? Um homem adulto ou um idoso voltar na barriga de uma mulher? E aí Jesus também fica bem assim espantado como é que Nicodemos, um doutor da lei, não conhecia a lei da reencarnação. E diz para ele, né, que ele vai entender sim. Aí Jesus começa a explicar para ele como se dá a reencarnação. Bom, essa lição é muito interessante. Mas agora nós estamos nesse capítulo, no item 20, estamos acompanhando, em que o senhor Kardec
né? Ele nos destaca esse item, nos dizendo assim: o receio do aumento indefinido dos parentes em consequência da reencarnação. Então, como é que pode, né? Como é que se dá? Você reencarna, então você vai ter uma família imensa, tem uma família imensa, então você vai ter muitas esposas, muitos maridos. A gente sabe que a reencarnação é uma lei de progresso. Como está na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec também pergunta o objetivo da reencarnação, e os Espíritos vêm nos dizer que é para o nosso progresso, e o progresso é inexorável para todos, para todos. Então, Kardec, mais tarde, nesse item, ele ressalta esse pensamento. Como é que pode? Vai ter uma porção de família, uma porção de esposa, uma porção de marido, ou como é que é isso? Então, ele diz assim: o receio do aumento indefinido dos parentes, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. E aí ele dá aquele exemplo clássico de um pai que tem vários filhos, e um pai que tem vários filhos, vocês acham que ele sente menos amor? Ele ama igualmente a todos aqueles. E quando eu tive a experiência nessa encarnação de reencarnar numa família numerosa, graças a Deus, porque numa família numerosa a gente trabalha muito a fraternidade, a solidariedade, né? As leis de igualdade, é importantíssimo. E um pai que tem vários filhos sente menos amor? Não, ele sente amor igual para todos e ele procura educar da mesma forma a todos. Vamos lembrando também que esse temor, então, que Kardec fala, não tem fundamento, é infundado. O fato de o homem ter passado por 10 encarnações, né, não quer dizer que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 esposas, 10 mulheres. Então, vamos lembrar aqui daquele livro que eu sei que Vaninha Flitz falou no outro capítulo, do Eustáquio. Então, esse livro é fantástico, nós usamos ele no estudo do Livro dos Espíritos, no encontro de carnaval em nossa casa. É um livro muito interessante, porque naquele mesmo livro vem todas as encarnações de Eustáquio. Ele era um homem muito embrutecido, muito endurecido, até chegar aquele homem mais compreensivo da lei de Deus. E se destaca a figura de um espírito que ora vem como a sua esposa, ora vem como mãe, ora vem como irmã. É um espírito que o ama muito, que vem dando a ele uma direção. Então esse espírito nem sempre vem como esposa. Cada encarnação ela vem no papel. Então, isso é que a gente vai dizendo aqui. O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres. Ele encontrará sempre aqueles mesmos que foram motivo de sua afeição, que na Terra estiveram ligados a ele com designações diferentes ou de igual maneira. E nós aprendemos que a lei do amor, a lei do afeto, a lei da simpatia atrai os espíritos. Mas sempre também é bom lembrar que dentro daquele grupo familiar, onde tem espíritos que se afinam, encontramos também, porque o Senhor, o nosso Pai, Deus, nosso Pai, nos permite também que reencarne em espíritos que às vezes não são tão afins, e espíritos às vezes um pouco tanto antipatizados ao grupo até, mas com que objetivo? De nós buscarmos aquele espírito para elevar, para conduzir, para refazer, ou para se redimir com aquele grupo. Tudo tem um objetivo. Tudo tem um objetivo. É interessante que muitas vezes a gente se pergunta, né?
Por que que eu reencarnei nessa família? Essa família não era minha, não é possível. Mas se a gente analisar direitinho e se a gente observar, realmente aquela família era aquela que você programou, aquela que você realmente pediu. Então, todos nós sabemos que todos estamos aqui com um objetivo de progredirmos e com os nossos atritos, né? Com as nossas vivências diárias, com as nossas experiências no dia a dia, é que vamos nos lapidando, vamos crescendo, vamos trabalhando os nossos sentimentos para podermos nos aperfeiçoarmos, melhorarmos. Então, às vezes, a gente reencarna numa família complexa e vamos impulsioná-la. É interessante que muitas vezes que encontramos esses reencontros, né, de espíritos, eu lembro muito bem, uma vez no trabalho que nós fazemos no Celtinho, lá na nossa casa, encontramos uma criança que chorava muito porque sua mãe realmente era um antigo desafeto, porque ela batia muito nele, e a gente conversando com ele, ele dizia para mim assim: tia, por favor, não dá parte da minha mãezinha, não. Ela só fica nervosa algumas vezes. Então, vejam só, lógico que esse caso, essa mãezinha foi envolvida, foi levada para o passe de cura, para a irradiação da casa espírita, o menino também. E mais tarde o encontramos dizendo para a gente que tudo estava melhor, depois de um período de trabalho com essa família. Então, nós vemos ali que era o clássico reencontro daquele espírito que naquele atual momento estava no corpo ainda infantil, com a sua mãezinha, que não eram espíritos simpáticos. Interessante até contar que a mãe diz para a gente: olha, ele é meu filho, e até tinha toda a aparência física, mas eu não o suporto. Então, isso para uma mãe falar é muito duro. Ela chorava muito, porque ela mesmo reconhecia a dificuldade que ela trazia ao reencontrá-lo, né? Mas nós conseguimos, e aí vale dizer que é importantíssimo esse trabalho de oração, de conversa, de evangelização, pois se nós sabemos que recebemos também no nosso seio familiar espíritos que não estão na mesma condição de simpatia, o que que nós precisamos? Agasalhar, amar. Esse é o objetivo, de amar todos aqueles que estão à nossa volta. É fácil? Nem sempre não é fácil. Mas é impossível? Não, não é impossível. É um trabalho lento e contínuo. Por isso estamos estudando a doutrina dos espíritos. Mas na frente, no item 21, ele fala, né, sobre a doutrina antirreencarnacionista. Vamos falar das consequências dessa doutrina. A doutrina antirreencarnacionista, ela anula a pré-existência da alma. Então, eles acreditam, essas pessoas dessa teoria, que o espírito foi criado naquela hora do nascimento. Não acreditam na pré-existência da alma. Acreditam também, não acreditam em nenhum laço afetivo antes, né? Então, são estranhas completamente umas às outras. Não existe laço de afeto. Vejam só. É duro, né? Então, quer dizer, você nasceu e ali começa o seu filme. Não teve o anterior, nem vai ter o futuro. Dali em diante acabou. Eles também não acreditam no reencontro futuro. Eles defendem a ideia de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. E a gente percebe, né? Eu acho que muitos de nós que somos pais, percebemos muitas vezes que ao recebermos o nosso filho, como eu falei ainda há pouco, reencontramos
Ao olharmos, percebemos que aquele espírito é ligado ao nosso espírito. Às vezes a gente diz até, nossa, recebemos em nossa casa um parente, era da família, era da equipe, era do grupo familiar. Dr. Hermas muitas vezes nos contava relatos de espíritos que reencarnam sendo mesmo daquela mesma equipe familiar em vidas anteriores e retorna aos braços daqueles para prosseguirem o seu progresso. Então, aquele espírito, quando chega à sua casa, se sentem familiarizados. Mas essa doutrina, como estamos falando aqui, eles defendem a ideia de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. E aí nós vimos também como é duro acreditarmos neste tipo de doutrina, não é verdade? Porque a gente, quando acredita na lei da reencarnação, a gente vê que a reencarnação é uma lei justa. É uma lei justa. Por quê? Porque tem toda uma resposta, né? Quando a gente recebe uma criança, ou então nós mesmos, às vezes, passamos por determinadas doenças, por determinadas situações difíceis até de saúde, e nos perguntamos, por que eu recebi esse filho? Porque eu trouxe essa anomalia em meu corpo físico. Ora, se nós acreditássemos que a alma é dali do início, do nascimento, a gente diria assim, Deus foi injusto. Deus traz uma criança enferma e a outra sã, não me trouxe com essa anomalia e o outro não. E nós sabemos da justiça de Deus. Então, no Evangelho mesmo nos explica as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, o resultado do meu corpo com essa enfermidade, muitas vezes tem a história no meu passado, que não foi tão interessante. Então, essa doutrina antirreencarnacionista não cabe na nossa lógica, não é verdade? Assim que nós passamos a conhecer a doutrina dos espíritos, nós ficamos muito felizes, porque quando nós éramos crianças, nós éramos católicos, porque nossa mãezinha era católica e praticante, então nós seguíamos, né? Graças a Deus, ela nos trazia a ideia de Deus, de Jesus, e seguíamos a igreja, o movimento católico. Mas na nossa cabeça não tinha coerência aqueles ensinamentos. Então, quando eu conheci o Livro dos Espíritos, eu fiquei tão feliz que eu vi, tudo tem lógica, tudo tem porquê. Então, na minha cabeça ficou muito claro, muito claro. Que coisa boa é encontrar essa doutrina. E que, com certeza, eu devo ter conhecido antes de reencarnar, com certeza. Mas era uma felicidade. Assim, para mim, eu acho que eu comecei a doutrina assim com uns 13 anos, 14, e fiquei muito feliz em conhecê-la. E aí é aquela ânsia da gente estudar, né? De lermos os livros, de conhecermos, de vivenciarmos a doutrina. Esse início é muito interessante para todos nós e que nós queremos também convidar todos para conhecer, a gente quer mudar todo mundo, a gente levanta essa bandeira, né? Querendo que todo mundo abrace o mesmo ideal. Depois a gente vai vendo que não é bem assim, né? Que cada um tem o seu momento do despertar, do amadurecimento e da compreensão. Então ele diz assim, mais adiante, com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, terem se amado e se reunirem mais tarde, a fim de estreitarem seus laços de simpatia.
Então, muitas vezes na casa espírita, nós recebemos orientações dos nossos amigos espirituais dizendo: aconselhe esse casal, porque várias encarnações eles vêm juntos, mas não conseguem ainda terminarem esse compromisso. Eles precisam estar juntos e a gente tem que ter aquele jeitinho para fazê-los compreender a necessidade dessa união. Então, a doutrina reencarnacionista vai nos ampliando, desbravando o nosso interior, vai retirando as nossas cortinas fechadas dos nossos egos. E realmente é um trabalho que a gente vai fazendo lentamente, porque o trabalho da doutrina espírita é um trabalho de educação dos nossos espíritos, e como trabalho educador, é lento e contínuo. Não aprendemos tudo de uma vez. Não é porque nós cremos, aceitamos e realmente vimos que existe lógica nessa doutrina, que de uma hora para outra vamos aceitar todos aqueles que ainda não temos afinidade. Não é assim. A gente não vai ser hipócrita de dizer que amanhã aquele chefe que a gente tem aquela dificuldade de convivência vai ser o nosso amorzinho. Não, não é assim. É devagar. Então, eu vou contar para vocês um segredo. Eu gosto de contar segredo. Eu, nessa encarnação jovem, reencontrei um antigo desafeto, fazendo parte do meu grupo familiar bem chegado. E nessa época, eu frequentava uma casa espírita, e quando eu percebi esse espírito, conheci pessoalmente e percebi que eu deveria conviver por muito tempo com esse espírito, porque o que acontecia? Eu o via, quando criança, sentada em uma cadeira, debochadamente rindo de mim. E eu perguntava para a mamãe se ela via aquele espírito, se ela conhecia aquela pessoa. E a mamãe dizia: isso é coisa da tua cabeça, é imaginário. Até o dia que, jovem, eu a conheci. Pois bem, como reconquistar aquele espírito? Como me aproximar daquele espírito? E aí, o amigo espiritual da casa, que eu frequentava na época, me orientou. Como? Você vai, toda vez que você vier à casa espírita, você vai orar por essa pessoa. Você vai dedicar o seu trabalho no bem a essa pessoa. Você, quando chegar perto dessa pessoa, você vai emitir o amor. Eu dizia para ele: mas não é fácil, eu não estou conseguindo, é difícil. Ele dizia: não, mas você vai conseguir, vai devagarzinho. Aí um dia ele falou assim para mim: Valéria, vocês têm um ditado muito interessante: coma pela beirada o mingau. É assim que a gente faz, vai devagarzinho. E assim eu fui indo cada passo, orando. No meu culto eu dedicava a oração para essa pessoa. Gente, que mudança! Como é diferente. Você vai percebendo. Realmente, no início, ela me causava mal-estar. Hoje, não. Hoje me chama de filha. Então, vejam só. Também lembramos aquele reencontro, reencarne de Segismundo, não é? Que André Luiz nos conta. Então, nos Missionários da Luz. Vamos ver que essa batalha, que nós, nesse reencontro, nós precisamos nos esforçarmos. É esse esforço. Por isso que a doutrina reencarnacionista é tão importante, porque ela vai nos fortalecer para que tenhamos essa vontade de nos tornarmos verdadeiramente irmãos. Bom, então agora vamos ao item 22, né? Ele diz assim: isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a não reencarnação, olha, eles ainda estão, o pensamento não reencarnacionista. O destino das almas está irrevogavelmente fixado após uma única existência. E aí nós lembramos, como professor, a gente lembra, né? Um aluno, ao entrar na escola, ao chegar no banco escolar, ele consegue estudar
todo o conteúdo em um ano só? Não dá, não dá. Nós não conseguimos, mesmo sendo autodidatas, uma inteligência absurda, não conseguimos absorver todo o conteúdo daquela série, daquele ano escolar. Em um dia ou em um ano somente, todo o currículo daquele período escolar. Assim também, nós não conseguimos evoluir e não conseguimos aprender tudo em uma vida só. Por isso que Deus é nosso Pai, né? Porque Ele nos permite que aprendamos a cada passo. Também não podemos ficar preguiçosos. Ah, não, vamos deixar para outra encarnação, eu faço esse dever. Ora, não é assim. A gente precisa do esforço, do trabalho contínuo, de olharmos realmente o que precisamos melhorar, não nos assustarmos, termos confiança em nós mesmos. Então, ele diz assim: a fixação definitiva do destino traz como consequência a interrupção de todo o progresso. Então, quando nós nos vemos como espíritos imortais e vemos o outro também como espírito imortal, fazendo parte dessa lei do progresso. Então, aquele irmão que às vezes ainda não conseguiu nos aceitar, ele ainda não conseguiu, ele ainda está naquela etapa, tem o seu motivo. Mas estamos caminhando, estamos progredindo. Visto que se há qualquer progresso, não há mais destino definitivo fixado. Conforme tenham vivido, bem ou mal, as almas vão de imediato para a morada. Aí eles acreditam, né? Principalmente a igreja acreditava o quê? A morada dos bem-aventurados, na morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. Então, ou você, quando você morria, ou você ia para a morada dos bem-aventurados, ou ia para o inferno. E acabou, dividido. E depois você não encontra mais ninguém. Ora, é muito triste uma situação dessa, que você não vai reencontrar os seus entes queridos, não é verdade? E assim eles são imediatamente separados para sempre, sem esperança de algum dia se reencontrarem. Eu lembro bem, quando eu era, então, da igreja, né, e era mais menina, e uma vizinha nossa cometeu suicídio. Linda, uma moça linda. E eu fiquei muito assustada com aquela notícia. E meus pais, minha família, por saberem, não deixavam nem a gente falar o nome da moça. E diziam, coitada da mãe, nunca mais. Agora ela vai ficar no inferno a vida inteira. E eu ficava imaginando, né, aquela criatura com as lambarinas. Meu Deus, que tristeza. Quando eu conheci a doutrina espírita e vi que a misericórdia de Deus é infinita e que nós reencontraremos os nossos afetos, mesmo que tenham tido os seus enganos naquela vida. Não é verdade? Então, nós não nos separamos, gente. Nós temos que ter essa esperança. Então, nós precisamos, jamais estão certos de voltar e se rever. Eles não acreditam nisso, que poderemos nos encontrar. É o rompimento absoluto dos laços de família. E nós, há pouco tempo, tivemos um desencarne que... dois desencarnes assim. Um desencarne foi de uma cunhada com 42 anos, com leucemia. Foi muito abrupto, muito rápido. Mas depois, logo em seguida, nós tivemos notícia da nossa cunhada por doutor Erma, dizendo, né, que ela estava sendo amparada, que ela tinha liquidado com uma dívida do passado, então ela estava feliz porque tinha acabado aquele sofrimento. E que ela um dia nos reencontraria. Olha que delícia! A gente não vai se perder. A gente vai se reencontrar. A gente não precisa ter medo. Então, esses dias também, nós estávamos no sepultamento de um cunhado, que desencarnou agora esses dias, e nossa família, a maioria é espírita, mas nós temos familiares que não acreditam na reencarnação, outros são evangélicos, família grande, nem todo mundo é igualzinho, né? Tem mesmo sentimento assim religioso.
E esse rapaz, que não acredita, chegou para mim muito sofrido, não era o filho do rapaz, mas era sobrinho. Ele disse assim: tia, eu queria muito acreditar como vocês, porque eu sofro muito. E eu acredito que ele sofra muito mesmo, porque achar que nós terminamos ali e que acabou é muito triste. É absurdo até. Então eu falei: ah, meu filho, eu vou te dar leia mais, observe mais as palestras, porque a irmã acredita. A irmã falou para mim: é porque ele não quer ouvir, tia, não quer ler. Então, é preciso, a doutrina espírita é preciso, ela nos convida a refletirmos, a estudarmos, a questionarmos, não é? Por isso, os cursos da Casa Espírita, que são interessantíssimos para a gente construir esse pensamento, quando temos essa dificuldade. Então, é interessante porque nós temos que ter paciência com esses irmãos que ainda não compreenderam, porque às vezes não compreenderam por várias razões. Às vezes também pelo orgulho, não é? Às vezes pelo egoísmo, às vezes pela vaidade e às vezes pela ignorância mesmo, de ainda não ter essa compreensão. E com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência dela, todos aqueles que se amaram se reencontrarão sobre a terra e no espaço, caminham juntos para chegar até Deus. Caminham juntos. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está sozinho. Não, 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 ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Muitas vezes nossos entes queridos vêm nos abraçar, vêm nos aconselhar, ou às vezes atrás do sonho, às vezes de intuição, para nos fortalecer a continuarmos, a prosseguirmos. A minha mãezinha é um espírito de muita força, porque ela teve 10 filhos, vocês imaginem, né? É um espírito de garra, de luta, fantástica. Então, assim que eu comecei a ter alguns problemas sérios de saúde, ela já havia desencarnado, e ela nos apareceu e me levou ao mar, para observar o mar. E ela disse assim para mim: você está vendo a onda do mar? Falei: sim, os problemas são assim, eles vão e voltam. É só saber pular a onda, ou ultrapassar, furando a onda, sabendo conviver com os problemas. Você vai chegar ao seu objetivo, ao progresso. Então, vocês vejam só que os nossos entes queridos, eles não desistem de nós. Eles continuam a nos velar. Se falharam no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas suas esperanças não estão totalmente perdidas. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se atolaram. E vamos lembrar também do reencontro de André Luiz com a sua mãe. Ele mesmo estando naquela condição, né, que não conseguia ver ninguém, naquele estado do umbral, sua mãe estava ali velando por ele. Lógico, ele não conseguia vê-la devido à evolução da sua mãe, mas ela não o esqueceu, ela não o desamparou, ela estava ali. Enfim, com a reencarnação, existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados, daí o estreitamento dos laços de afeição. Então, numa família que tem que reencontrar antigos afetos, a gente vê muito nos livros, né, de André Luiz, nos livros de Filomeno de Miranda, né, que eles falam muito sobre essas histórias, que são as histórias que nós vivenciamos no dia a dia, do encontro dos familiares com reajuste. Nós encontramos também espíritos que reencarnam para quê? Para fortalecerem aquele laço de afeto, para ajudarem aqueles laços se afinizarem. No caso de Sigismundo, a mãezinha dele, né, vem dando aquela força àqueles dois espíritos, para eles refazerem os laços. Porque o amor refaz e o perdão, ele recompõe a todos, recompõe esse laço de afeto. E é esse o objetivo,
de nós formarmos, de nós aumentarmos a nossa família universal. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Aí Kardec vem falando primeiro, que é o nada, segundo a doutrina materialismo, né? Materialista, então, será que segundo, né? Essa doutrina materialista que a gente vê até, eu quero até em obras póstumas, ele fala dessa doutrina materialista, né? Deixa eu ver se onde que eu pego ele aqui, só um momentinho. Ele fala sobre isso. Deixei meu livro lá dentro. Não faz mal. Vamos lá. Então, ele fala na página 198, se vocês quiserem, está interessante. Ele fala sobre a doutrina materialista, que Leon Denis também se preocupa, também comenta em seus livros a doutrina materialista, e que hoje também nós nos deparamos com essa doutrina, também com muito essa ideia, né? Esse movimento capitalista, né? Que nós estamos todos nessa sociedade capitalista também, e temos situações que nós percebemos que a gente tem mesmo que avaliar. Será que eu estou sendo um espírita materialista? Será que eu estou preocupado só em em acumular bens? É isso que vai me trazer felicidade para o meu espírito? E até percebemos que muitos dos nossos irmãos, colocando este tipo de pensamento como objetivo maior, se tornam pessoas, às vezes, até vazias, enfermas da alma. Enfermas da alma. Nós vemos até na Casa Espírita, pois nós trabalhamos no trabalho da desobsessão, que é um trabalho muito sério, chamamos de desobsessão, mas na verdade é de evangelização de desencarnados, e irmãos que chegam apegados aos bens terrenos, apegados aos bens materiais, que deram mais importância ao ter. Eu lembro-me de um caso que o espírito não conseguia se desvincular da casa que ele havia construído, que ele havia feito, e aí ele dizia: por que vão vender minha casa? Ela é a minha casa, minha propriedade. Outro caso também que me marcou muito, eu tive que me segurar muito para não achar até engraçado, porque foi muito diferente do que tudo que eu já tinha visto. Ela era apegada às panelas dela. Ela era uma cozinheira e não queria dar nenhum utensílio da cozinha dela. Então, vejam só, né? É por isso que é interessante a gente fazer esse trabalho da caridade, de doarmos os nossos pertences, porque chegará o momento que nós não levaremos nem nada, no nosso caixão não tem gaveta. Então, a gente precisa fazer um trabalho de desprendimento. Será que eu estou preocupado só em acumular recursos materiais? Por isso que a doutrina dos espíritas nos ensina: fora da caridade não há salvação. Essa caridade é o amor em movimento. Então, a gente precisa fazer esse movimento de desprender as coisas materiais, porque assim a gente vai se educando também para se desprender também dos entes queridos. Porque quando nós tivermos a necessidade de deixarmos aqui, né, esta vida material, nós termos condições de caminharmos com os nossos amigos espirituais. Saudade teremos, é lógico que teremos saudade, lógico, mas nós precisamos começar a fazer esse trabalho, né, de desprendimento. Eu conheço amigos, irmãos, que sendo espíritas, nos dizem assim: mas eu não vou deixar meus filhos saírem de casa. Eles são meus filhos. Eu não concordo com isso. Olha bem, olha o apego. Então, essa ideia materialista também permeia as nossas vidas e é preciso a gente refletir sobre ela. Aí, mais na frente,
ele fala sobre, então ele diz, com a reencarnação, que a doutrina espírita é progressista, aqueles que se amam se reencontrarão, né? Então, por isso, o trabalho de solidariedade entre encarnados e desencarnados, como nós havíamos falado, né? Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 147 também, tem fala também sobre essa doutrina, e está bem interessante também, acho que vale a pena, sobre o materialismo. Ele pergunta aos espíritos, Kardec, né? Por que os anatomistas, os fisiologistas, em geral, os que se aprofundam as ciências da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Então, a gente percebe em nossa sociedade muitas pessoas, não são todas, que se dedicam à ciência, à investigação, mas ficam presos à matéria, né? Então, o fisiologista refere tudo o que ele vê, só o que ele vê, o que ele toca, que para ele é o certo. O orgulho dos homens, o orgulho dos homens que creem tudo saber e que não admitam que coisa alguma possa ultrapassar o seu entendimento, sua própria ciência, dá-lhes a presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então, a gente vê, depois na 148, ele também diz assim, o materialismo, muitas vezes, ele é uma consequência desses estudos. As pessoas ficam tão absorvidas no que eu sei, no meu conhecimento, na minha inteligência, na minha capacidade. Então ele diz, é o homem que deles tira uma falsa conclusão, pois de tudo ele pode abusar, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta mais do que gostariam que parecesse. E os espíritos fortes são frequentemente, às vezes, mais fanfarrões do que bravos. A maioria só é materialista porque nada possui para preencher esse vazio. Diante desse abismo que se abre diante dele, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarram solicitadamente. Depois vem uma nota de Kardec muito interessante, que vocês podem ler, que eu acho que vale a pena, né? Então, ele fala muito sobre esses nossos irmãos que só têm essa ideia, porque eu alcancei, eu tenho as minhas teses concluídas, eu tenho um amigão que eu amo muito, que é uma boa pessoa, mas muito vaidoso no seu saber. Mas quando chega na hora da dor suprema, ele se depara, ele fica perdido, ele não sabe em quem se agarrar, em quem buscar, né? Então, toda a sua teoria se desmancha. Ele vira o menino. E aí ele diz para mim, irmã, vê se você reza na tua casa de oração, porque eu estou passando por isso. E eu brinco com ele, quando é que você vem? Quando é que você vem pensar em Deus, né? Não acredito nisso, não. Deus não existe. Falei, rapaz, raciocina. Tem um ser maior que nos conduz, que nos ama, que nos quer bem. Aí ele fica pensativo. Então, às vezes, pelo nosso orgulho, né, não queremos admitir, comprovar que existe esse ser superior, que conduz as nossas vidas. E ele nos dá a vida, ele também nos recolhe no momento que seja necessário. Então, o orgulho, muitas vezes, fecha a nossa visão, fecha o nosso entendimento. Vamos continuar. Então, a sociedade atual, a gente tem que ficar preocupado, porque essa sociedade capitalista, ela valoriza muito o ter, não é verdade? Do que entretenimento. E a gente, como espírita, sabe que o mais importante é o ser. É o ser. Às vezes, de forma até subliminar, não é? Nós temos isso. Aí compre isso, tenha isso. Olha a marca disso aqui. Então, você fica com aquela coisa, né? Se você vai entrar num shopping, é tanta informação, agora não, porque está tudo fechado, né? Agora que está abrindo, mas antes, aquele perfume gostoso do shopping, tudo favorece para você o quê? Para você ter, para você comprar. Você tem que ter cuidado. Então, a gente fica mais preocupado com o status,
né, do que com o sentimento. E temos que ter cuidado também na casa espírita, dentro da casa espírita. Não podemos ter essa ideia falsa de ser porque eu sou médio de tal casa espírita, ou porque eu sou médio daquela reunião, então eu tenho um status, eu sou... Não existe isso não, gente. Nada disso, somos todos irmãos, estamos todos aprendendo, somos todos necessitados do amor de Deus. Então, precisamos ter cuidado, né? Como estamos agindo. E o Espiritismo, né, vai nos ajudar a construir melhor essa nossa formação. E Jesus, naquela passagem, né, que ele diz assim para a gente, olhai os pássaros do céu. Eu acho aquela passagem linda, né? E a gente às vezes fica ansioso, né? Porque eu tenho que ter que trocar o carro todo ano. Que bobagem. A gente tem um carro, tá levando, tá bom, não é? Porque às vezes a gente fica nessa ansiedade do ter. Então a gente tem que ter esses cuidados. Precisamos sempre estarmos. Não é também dizer, gente, que a gente não vai ter um carro, não vai ter que ele ter a sua casa própria. Todo mundo luta por um conforto. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, o bom senso, ter o cuidado para não sofrer esse abuso, né? Só de ter cuidado. Eu lembro bem de Chico dizendo quantos pares de sapato que ele precisava, se ele só tinha 2 pés. Quantos paletós que ele precisava, se ele só tinha um corpo físico. Isso tudo faz a gente refletir, né? Será que eu preciso de tantas roupas? Será que eu vou usar isso tudo? Agora, nessa época de isolamento social, da pandemia, a gente percebe que quanta roupa que a gente nem precisava e só vai ficar dentro de casa, é a coisa mais simples. Então, a gente às vezes se ilude, não é? Com o ter. E aí, depois, mais tarde, vamos caminhando. Ele fala, no segundo item, a absorção do todo universal conforme a doutrina panteísta. Aí vai falar também, eu estou correndo com a hora, estou preocupada, sobre o panteísmo, que também nós encontramos no Livro dos Espíritos. E aí, na pergunta 14, o panteísmo, as pessoas que acreditam no panteísmo. E ele pergunta assim, Deus é um ser distinto ou conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidos? Se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas também um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e, na realidade, nada saberias. Deixai, portanto, de lado todos esses sistemas, tende coisas insuficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas imperfeições, a fim de vos livrar-vos dela. Isto ser-vos-á mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. E a gente sabe que essa doutrina do panteísmo, que algumas pessoas acreditam, eles pensam, né, que o espírito sendo criado ali naquele instante do nascimento, ao terminar aquela existente, eles voltariam, né, para Deus, fazendo parte dessa formação de Deus. E ele diz que não, porque cada espírito tem a sua identidade. Nós fomos criados por Deus. Deus é o nosso criador. Então, ele mais tarde, na 15, ele responde, o homem não podendo se fazer-se Deus, quer pelo menos ser uma parte de Deus, não é? Então ele diz, aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus, sendo infinitos os mundos. Deus é, por isso mesmo, infinito, não havendo o vazio ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte. Estando Deus por toda parte, visto que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio?
Aí ele diz a resposta, a razão. Reflete maduramente, a não vos será difícil reconhecer-lhes o absurdo. Então, ele diz uma nota rapidinho, essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria um ponto grande, o que somos um ponto pequeno. Ora, se fosse assim, com a matéria transformando-se incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma e estaria sujeito às vicissitudes, até mesmo a todas as necessidades da humanidade. E Deus, no finalzinho, ele diz: a inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, tanto quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Esse exemplo foi formidável para fecharmos aí a ideia do panteísmo. E vamos aqui, eu estou correndo, porque tem 15 minutos. Na terceira, ele diz: a individualidade da alma, com fixação definitiva do distinto, em conformidade com a doutrina da igreja, e que nós falamos anteriormente na ideia como os nossos irmãos que creem, tem muitas pessoas ainda que creem assim, né, que nós vamos ser separados, né? Alguns, os bem-aventurados, ficarão num lugar mais favorecidos, e outros que praticaram seus atos, né, tiveram as suas dificuldades, vão para o inferno. Voltando, então, com um exemplo que nós também vivenciamos várias vezes na casa, no trabalho mediúnico, ao reencontrarmos irmãos dizendo: mas como? Eu estava esperando o céu, eu estava esperando aquele conforto do céu que ele pensava, né? Com um conforto, com tudo vindo até ele, Teve um até que disse: eu esperava que os mordomos viessem a mim me oferecer. Ele chegou à casa, à reunião mediúnica procurando os seus súditos, como se dissesse assim, né? Eu fiz todo bem, agora eu tenho que ser recebido pelos anjos do Senhor. E a gente sabe que no plano espiritual a gente tem estudo e trabalho. Então a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar estudando, a gente vai continuar se melhorando também. Então, esse trabalho não termina no túmulo, a vida da gente não termina no túmulo. E não podemos também ter essa ideia errada, ilusória, né? De que, de repente, quando chegamos no plano espiritual, nos tornamos santos. Não é assim. A gente continua tendo as mesmas dificuldades. Por isso que a gente tem que aproveitar o momento de agora, de nos melhorarmos, de procurarmos construirmos momentos melhores em nossa família, no meio social que vivemos, no nosso trabalho, porque acreditarmos por acreditar não nos leva a nada. A doutrina reencarnacionista vem nos dizer isso. Por que eu acredito na reencarnação? Porque eu preciso me melhorar enquanto pessoa, como espírito, ainda nesse processo de evolução. Vai nos ajudar a convivermos melhores uns com os outros, compreendermos melhores o que estamos passando nesse momento, né, de mudança, né, no planeta, onde nós vemos tantas dores chegando, né, e até às vezes na nossa própria família, junto de nós. E o que fazermos? Vamos ficar reclamando? Vamos ficar nos lamentando? Não, a gente tem que pegar a enxada, né, que o Senhor Jesus nos disse, pega a enxada para o trabalho, vamos orar, vamos confiar naqueles momentos ápices, né, da pandemia. Não vou dizer para vocês aqui na nossa família, aqui no meu seio familiar, dos meus filhos, do meu marido, nós nos juntamos em oração pelos nossos irmãos em humanidade, porque a pandemia foi democrática, não foi? Foi para todos, para irmãos financeiramente bem abastecidos, irmãos mais simples, para os que estavam na China, para os que estavam nos Estados Unidos. Então, em todos os países tivemos a pandemia, para mostrar que somos todos iguais na dor e na alegria.
Então, e é na dor que a gente precisa estar unido também. E a individualidade da alma, aí no quarto, a individualidade da alma com progressão infinita segundo a doutrina espírita, que é a que nós cremos, né? Que é a que nós cremos. Então, de acordo com as duas primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte. E não há nenhuma esperança de um reencontro entre seus membros. Com a terceira, há a possibilidade de se reencontrarem, desde que estejam no mesmo meio, como eu falei dessa teoria da igreja, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso contínuo, existe a certeza de que continuam as relações entre aqueles que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. É nessa base que a doutrina espírita vem nos oferecer todo esse manancial de estudo, de compreensão, de conhecimento, para nós compreendermos melhor a nossa vida de relação, para compreendermos o que estou fazendo aqui, por que eu vim para esta família, por que eu recebi esse filho, por que eu recebi essa nora, por que eu estou nessa casa espírita com esses irmãos. Então a gente precisa reformular esses conceitos, se esforçar para modificarmos esses sentimentos e construirmos esse mundo de relação mais seguro, mais confortável, mais amigo, mais amoroso. Então, eu acho que já está chegando o término, eu não sei bem quanto tempo que a gente fica mais de conversa. Está muito, eu penso que deve ser mais um pouco, não é? Vamos ver aqui. Então, eu não perguntei até o final do nosso encontro. Eu gostaria também de ler uma página do nosso querido amigo espírita Baltazar, que é um dos guias de nossa casa, orientadores do nosso trabalho, do nosso Leon Denis. E ele nos diz assim: reencarnação, sublime meio de progresso. Ele destaca também o Livro dos Espíritos, a pergunta 171, que eu gostaria de ler para vocês também. Kardec pergunta, né? E os espíritos respondem assim: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes fornece os meios através das provas da vida corporal. Porém, na sua justiça, concede-lhes efetuar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, o aluno entra na escola e precisa, a cada ano, ir se aperfeiçoando, ir melhorando, estudando, aprendendo e tendo que fazer as suas provas, não é? Porque nós sabemos que os amigos espirituais estão aqui para nos ajudar, mas quem faz a prova somos nós. Quem faz a prova somos nós. Não dá para ter cola. Eles podem vir dar um conselho, nos fortalecer, nos impulsionar, nos acariciar, nos confortar, mas você é quem vai fazer a sua prova. Então, Baltazar diz assim: que o espírito precisa progredir, já o sabemos. Que ele atravesse inúmeras reencarnações, está ficando claro para a maioria de nós. Que ele alcançará todo o progresso possível é a grande esperança de todos. Então, imaginemos só os nossos amigos espirituais lá na torcida. Vai, consegue, você vai conseguir sim, vai dar tudo certo. Não é assim que eles devem ficar? Assim como nós ficamos também com os nossos filhos, quando precisam passar por um concurso, nós estimulamos. Mas como fará? Como alcançará a fase de opulência espiritual, se não com a graça da reencarnação? Podemos aprender na reticidade, podemos aprender no plano espiritual, né? A gente sabe que tem as nossas escolas, que nós estamos lá em aprendizado, aprendemos também, mas é aqui.
que nós vamos executar o que nós aprendemos. Para o espírito imortal, reencarnar não é somente voltar a uma nova experiência, é também colocar todo o seu ânimo, toda a sua força para caminhar em estado de permanente movimento, buscando alcançar estágios impensáveis para o atual estado de conhecimento humano. Então, movimento, não podemos ficar parados, temos que estudar, temos que trabalhar no bem, temos que convivermos com os nossos irmãos, é isso, não podemos nos isolar completamente. A pandemia deu um sacode no povo, né? Vamos conviver com essa família, porque a gente sempre gosta de terceirizar a educação, né? E no momento desse não dá. A gente tem que educar os nossos filhos. A reencarnação é fase de conquista do espírito imortal, assim como são o estado de elevação e de pureza absoluta. A reencarnação traça uma estrada para o homem. É a estrada que o levará do finito para o infinito, do conhecimento de coisas simples para o conhecimento das coisas complexas. Pela reencarnação, o homem descobre o que foi e é através dela que ele sonha com o que será. Agora, a gente não pode ficar naquela lamentação, porque eu fui assim, porque eu não sei o quê, porque na outra vida eu fui cruel, porque eu fui pirata, porque... Não, foi, acabou, já passou, vira a página e cola. Vamos fazer a nova história. Pela reencarnação, apagará os traços da rudeza animal e começará a vestir-se como um anjo. Começará. Enfim, pela reencarnação, o ser deixará para trás as marcas da singeleza de uma fé em imagem e outras formas de veneração, para chegar a ver-se integrado no cosmo infinito. Reencarnação, sublime meio pelo qual Deus opera o progresso do homem. Quando fores entendida como és realmente, serás não só exaltada, mas também querida por todos aqueles que desejarem evoluir. Paz Baltazar. A mensagem está no Pela Graça Infinita de Deus, volume 2. Foi dada pelo nosso querido altivo em 25/11/2005. Então, nós vemos que o nosso progresso é incessante. É incessante. E nós temos que caminhar juntos, progredindo, alcançando, né? Nos melhorando, e ninguém se melhora sozinho. Precisamos um dos outros. Mesmo o nosso irmão que hoje está nessa fase de isolamento sozinho em casa, ele não está só. Ele está com seus entes espirituais, os seus queridos, e essa maneira de nós nos comunicarmos, né, pela internet, isso facilita muito também, preenche muito, né? Porque através do estudo a gente busca também se conhecer e conhecer o outro melhor. Porque é interessante como o Senhor Deus foi bondoso para a gente, né? Para a Terra. Olha, eu penso assim, né? Quando eu conto para as minhas criancinhas lá da escola, olha, Papai do Céu vai dar essa dorzinha, né? Da pandemia, mas deu recursos para nós vivenciarmos essa etapa. Quais são os recursos? Olha a internet como um recurso positivo. Nos ensinou a oração, que é essa conversa deliciosa com o nosso Senhor, para que os amigos espirituais nos fortaleçam nesses momentos. Então, Ele não nos deixa sozinhos, jamais. Ele nos ama, Ele é nosso Pai. Como é que o Pai vai deixar um filho sozinho? Ele não nos abandona. E eu, como gosto muito desse espírito, eu vou dizer para vocês, Jesus Gonçalves, eu admiro muito esse espírito, a sua trajetória evolutiva, porque Jesus Gonçalves um dia foi alarico, né? O calvo. Não vamos falar de alarico, não, vamos falar de Jesus Gonçalves, porque ele é um poeta. Ai, como a gente gosta de poesia. E no livro Flores de Outono, na psicografia do nosso querido Chico, Jesus Gonçalves vem contando, através da sua poesia, o relato da sua trajetória também, né? Porque ele foi portador da hanseníase.
E nós sabemos que naquele período, naquele início do século passado, a hanseníase era uma doença que maltratava muitos irmãos, não é verdade? Então, vocês me dão a permissão de ler essa poesia para finalizarmos e depois fazermos a nossa oração? E ele diz assim, Reencarnação é o nome da poesia. Há séculos, num carro de esplendor, minha vida era a angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta a novas lidas. O berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo em que espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, enfim, livre de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Então, Jesus nos mostra, não é, que a dor, essa grande dama, vem nos trazer ensinamentos grandiosos para a evolução do espírito nas nossas encarnações, para nos impulsionarmos a libertarmos dessas algemas da ignorância, né? Do ódio, das coisas, das bobagens que fizemos. E nós lembramos também de uma musiquinha, mas é uma poesia também, que a gente falava sempre para as nossas crianças da evangelização, quando trabalhávamos a reencarnação. Nascer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. E a morte deixou de existir. Em seu lugar, nova vida surgiu. Então, finalizando o nosso estudo, quero muito agradecer a todos vocês pela paciência conosco, quero agradecer o convite, porque nos deu oportunidade também de estudarmos, de refletirmos, de avaliarmos também a nossa vida, né, em torno dos nossos conhecimentos da doutrina espírita. É um prazer e quero agradecer muito as meninas envolvidas nesse trabalho, porque eu não sabia nem como entrava nesse Facebook para fazer esse trabalho e aprendi agora, né? Lógico que os filhos também ajudaram. Mas muito obrigado e agora convido vocês para seguirem conosco em nossa prece de encerramento. Bom, eu acho que eu cheguei ao horário, não sei se foi isso mesmo, peço perdão se extrapolei ou se foi um pouco antes, porque eu não tinha noção, eu esqueci de perguntar até o horário final. Eu não sabia o término do horário que poderia, né? Eu sei que se tivéssemos aqui em grupo mesmo, muito mais nós conversaríamos sobre a lei da reencarnação como lei de progresso para os nossos espíritos. Mas sei que todos vocês vão continuar pesquisando o Livro dos Espíritos, o nosso Evangelho, que é delicioso, esse farol, né? Esse farol que ilumina a nossa trajetória evolutiva. Os amigos espirituais de nossa casa sempre nos aconselham que o Evangelho deve ficar na nossa cabeceira e que todas as vezes que acordarmos ou dormir, ou formos dormir, descansar, ou todas as vezes que estivermos indecisos, né, nas nossas escolhas, nas nossas dificuldades, abríssemos o Evangelho, que os amigos espirituais estariam ali nos orientando para nós compreendermos os momentos que atravessamos. Então, o Evangelho é esse presente que o Senhor Jesus, que Kardec, né, esse grande pedagogo, veio nos trazer. Então, que possamos utilizá-lo, que não fique fechado em nossa casa,
que ele possa ser utilizado, que ele possa ser estudado no nosso culto e na nossa vida diária, né? Que é importantíssimo. E que possamos levá-lo também, quem sabe, né? Eu também oriento isso aos meus irmãos lá da Casa Espírita. Leve para o seu trabalho. Ah, mas eu não posso ler, que no trabalho não são espíritas, não aceitam. Leia no seu banheiro. Leia naquele momento que você possa ficar sozinho, não é verdade? Então é importante. O Evangelho é esse farol que a gente não pode deixar de estar perto. E é preciso estudá-lo, porque estudando com ele, a gente agora está fazendo um trabalho de estudo na casa também, online, do Evangelho, e a gente vê quanta coisa a gente pode interpretar junto, né? Quanto material ele nos oferece para refletirmos. Então, que o Senhor Jesus abençoe o trabalho de vocês, abençoe todas as famílias vinculadas a esse trabalho, que todos nós possamos ter ânimo forte nesses momentos que passamos de luta, de dúvida, de incertezas, que possamos olhar para frente, para o alto, olharmos sempre em busca do nosso Senhor Jesus, que nos oferta os seus braços, o seu carinho, o seu afago. Então, que possamos dizer assim, né, meus irmãos? Senhor Jesus, mestre do amor e da luz, amor de nossas vidas, queridos amigos, guias do trabalho, da evangelização na praia, guias queridos de nossa casa espírita. Só nos resta de agradecer, Senhor, pelo presente oferecido, que é a doutrina dos espíritos. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos, juntos contigo e com esses amigos espirituais, levarmos os nossos conhecimentos a todos os pontos que necessitam da tua luz. Fortalece, Senhor Jesus, os nossos espíritos. Dá-nos ânimo, Senhor, nas horas das lutas e das provações. Abençoa, Senhor, a nossa capacidade de compreendermos os teus ensinamentos. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa as nossas famílias. E assim, Senhor, nos despedimos de Ti, entregando o nosso coração, dizendo a Ti, muito obrigado, Senhor, em nome do Teu amor, em nome desses guias amorosos, mas em nome também de Allan Kardec, esse grande pedagogo que nos ofertou todo este trabalho, junto com os espíritos de luz. Em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar por encerrado o trabalho da noite de hoje. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Muita paz a todos vocês. Que o Senhor abençoe todos vocês. Graças a Deus. Até outro dia.